Marias! Bem-vindo a mais um podcast. Obrigada pela sua presença aí. E hoje uma noite e um dia especial com a Sharon Chu, a idealizadora do programa da mentoria Identidade Única. Exato. Essa mentoria que eu achei um nome tão assim específico, tão... Único, porque nós somos únicos. É uma identidade única. Exato. Não existe réplica, né? Não Somos existe. Únicas. Somos únicas. Desenhadas pelo Criador, uma por uma. Amém. Glória a Deus. Ela é uma mulher que tem abençoado vidas, tem mudado histórias, tem incentivado outras mulheres. E Deus colocou esse propósito no coração dela, não só como uma profissão, mas como um ministério, né, Sharon? Sim. Isso era uma oração, né? Depois que eu entendi essa minha identidade com o Senhor, foi esse momento em que eu falei assim: a vida é uma só, o propósito é um só. E o meu ministério tem que estar alinhado com aquilo que eu faço. Amém, glória a Deus. E quem é a Sharon? Bom, vamos lá. Sharon é a filha amada, eu costumo dizer, né? Filha amada do Abba, né? Do papai. Amém. Né? E eu sou muito grata a Deus por entender essa identidade de filha. Sou esposa também, esposa do Gerson Chu. Eu costumo dizer que é o chinês mais fleumático, não sei se vocês vão me entender depois, e mais simpático que vocês poderiam conhecer. Uau, pois fleumático simpático. Mas olha, todos os fleumáticos que eu conheço são bem simpáticos. É uma característica, né? É bem Sim. característico dos fleumáticos serem simpáticos, né? Sim. E também sou, como você disse, né, a idealizadora do Mentoria da Identidade Única. Na verdade, o Identidade Única surgiu, esse desejo no meu coração, mas Deus foi acrescentando, né, aos poucos. Eu costumo dizer que Ele nunca dá o plano completo, né? Sim. Então, Ele vai dando à medida que você está sendo preparada e aperfeiçoada. Ele vai dando uma porção do novo a cada tempo, né? Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus que a gente vai podendo melhorar cada dia mais pra gente poder resgatar coisas que Deus já te deu há tanto tempo atrás e que às vezes a gente nem sabia, né? E que já estava ali prontinho, era só colocar em prática, né? É verdade, é verdade. E esse tem sido um tempo que Deus tem me levantado. Na verdade, a Identidade Única mesmo, ele começou em 2020, né? Mas esse ano eu tenho visto um florescer. Em novembro do ano passado, Deus falou no meu coração: ano que vem vão ser novos níveis. Uau! E eu não entendi muito bem essa palavra, novos níveis. E quando eu entrei esse ano, Deus vem confirmando, né? E Ele sempre fala assim: para você estar em novos níveis, é necessário desafios grandes também. Sim. Ninguém entra em um novo nível, a um alto nível, sem passar por alguns desafios. E eu acho também que cabe a gente abraçar quando Deus fala, né? Tipo, eu vou te dar novos níveis, eu vou te colocar em outras mesas, Cabe a gente mudar e correr atrás da situação, né? Porque não adianta só falar, eu vou te dar novos níveis e você ficar parada na inércia sem fazer nada. Exatamente. Né? A gente tem que correr atrás. Exatamente. E é isso que você falou, a autorresponsabilidade, né? Então, muitas vezes a gente sabe que Deus, Ele não precisava de ninguém, Ele não precisava de nada. Verdade. Por si só, Ele basta, né? Tem uma música que fala, Ele é o suficiente. Então, a gente reconhece isso, mas como parte do plano de Deus, Ele quer trabalhar conosco, né? Nessa participação. É um privilégio que os anjos não tiveram, foi dado a nós. Então, eu vejo essa missão como algo de privilégio mesmo, mas não isenta da nossa autorresponsabilidade. É para todos, mas nem todos estão disponíveis em pagar o preço, né? Sim, nem todos estão disponíveis e nem prontos, né? E não querem, porque é uma decisão, né? Você tem que estar decidido a querer também, né? Sim, sim. E eu vejo como uma descoberta também, né? Sim. Você vai... A partir do momento que você se permite, que eu acho que é o primeiro passo, é você se abrir para conhecer, Deus, Ele vai movendo o seu coração e alinhando dele, né? É verdade. E como que foi a sua jornada de autoconhecimento? Como que foi você se descobrir para poder entrar nessa jornada de ajudar outras mulheres, outras pessoas com o que você faz? Sim, na verdade, essa jornada, ela começou
quando eu descobri que eu tinha uma doença autoimune. Tenho, né? Até o segundo plano dos céus, Sim. até a segunda ordem dos céus. Mas foi com 12 anos quando eu descobri que eu tenho lúpus. Uhum. E a partir daí a minha vida mudou completamente. Eu não tinha ideia do grau de dificuldade que eu iria passar, até porque essa doença era muito rara há 20 e poucos anos atrás, 25 anos atrás. Uau. Então, quando eu descobri, eu era uma adolescente, né? Pré-adolescente. E aí foi onde eu precisei... Até então, quando... Eu achei que você era adolescente ainda. Ah, tá. Eu tenho 37 anos. Nesse ano aqui de 2025. Meu Deus! Pois é. E aí, Deus foi através... Eu não imaginava esse caminho que eu iria ter que percorrer. E no primeiro momento, assim, eu fiquei meio que revoltada. Então, eu falava assim... Eu sou filha de pastor também, né? Uma família... Então, eu nasci dentro de um berço, de um lar cristão. Graças a Deus por isso. Mas o meu encontro com Jesus, eu costumo dizer assim... O meu propósito, a minha identidade... Quando a ficha caiu, quando a gente diz, né? A ficha caiu foi através da minha dor. Eu descobri meu propósito. Foi através disso. E eu costumo dizer assim, com muito temor e tremor no meu coração... que se de repente eu não tivesse, a não ser que fosse uma ordem dos céus, mas se eu não tivesse passado por essa estrada, eu não seria Sharon de hoje cumprindo o propósito. Uau. Então eu creio, não gostaria de ter e nem desejo a ninguém, porque realmente é muito difícil. Porém, a graça e a misericórdia do Senhor tem certas coisas que Ele permite, e foi aí que eu fui entendendo, né, indo pra dentro. Sim. Porque... às vezes a gente até acredita no tratamento. Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, muito feliz, muito assim, vai passar logo. É só a gente botar força de vontade, é só a gente fazer o que precisa ser feito. Sim. Mas às vezes Deus está te chamando para um outro nível de intimidade com Ele. Então, na dor, a gente começa a ficar mais sensível e achar que a gente não consegue pela força do nosso braço, né? Verdade. Então aí foi assim, comecei a entender aquilo que eu estava passando. Primeiro que foi assim, as dores físicas, né? E olha que interessante, dentro disso tudo que eu vivi de dor física, que acaba afetando o seu emocional e também o seu espiritual. Como eu falei pra vocês a primeiro momento, a minha dor física, né? A doença autoimune, ela começou a eu olhar pra Deus e falar assim, peraí, o que tá acontecendo? Eu sempre cantei na igreja, participei de tudo, era igreja domingo, super ativa, lia a Bíblia, fazia meu devocional todos os dias e constantemente ali com o Senhor. E de repente, aí eu pensava, com 12 anos, isso aconteceu comigo? Por quê? É algum castigo? Então eu ficava falando isso com Deus. Até que, graças a Deus, minha mãe sempre falava assim, ó, filha, Deus, ele só vai dar algo daquilo que você possa suportar. Isso é bíblico. Verdade. E aí a minha mentalidade e aí a minha fé, elas foram mudando assim para um outro nível. Porque quando a gente não tem mais recursos, né? A gente corre para Deus, corre para algo com uma força maior para te suprir. Porque até então você faz uma dieta, você faz exercício. Não que isso não seja importante, porque pra mim é primordial. É, tudo junto, né? Tudo junto. E aí, olha como que Deus faz as coisas, né? Eu comecei a me tratar, muitos remédios, mudar minha rotina, mudar muitas coisas. E lá na frente, né, depois de vários desertos, então a doença entrava em atividade, só pra vocês saberem, né? Quem não sabe sobre essa doença, ela atinge órgãos vitais e você pode chegar a falecer. Então, era assim, de vez em quando, geralmente, durante o ano, eu ia 4 emergências pro hospital. Já quase morri umas 3 vezes. Uau. Então, eu via, depois, lá pra frente, né, Deus foi me mostrando que Ele tinha um propósito sobre isso. Que aí, quando eu cheguei na América, que tudo começa a reverter para... Quanto tempo de América? Fiz... em maio, 8 anos. 8 anos. 8 anos. Então, quando eu cheguei aqui na América,
eu senti essa necessidade. Tudo muda, né? Sim. Parece que você vive outra Sharon. Sim. Você vive outra vida. Falando de identidade, a gente perde uma identidade e ganha outra identidade mais forte, creio eu. Porque lá no Brasil você é filho do pastor, filha do pastor, você é filho de fulano ou ciclano, você é alguém que todo mundo sabe quem você é. Aí você chega aqui e você não é ninguém. Não adianta você falar que você é filho do pastor, que o pessoal vai falar, e daí? E você precisa desconstruir para reconstruir tudo, até a língua. Você tá nascendo também de novo, né? É como se... Por exemplo, no Brasil eu já tinha 2 faculdades. Eu sou formada em administração de empresa, sou formada em marketing e publicidade. Aí, várias coisas. Caraca, cara. E agora a pessoa mexe com mentoria de... Pois é. Aí, trabalhava para o Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu tinha um cargo de confiança lá dentro. Então, assim, se você for ver... Tanto que quando eu falei que eu ia mover para os Estados Unidos sozinha, todo mundo falou, não, ela tá com algum problema. Ela não pode ir pra lá. Porque você estava bem no Brasil, não? Eu estava bem financeiramente e todo mundo sabia da minha vulnerabilidade sobre a doença. E eu vim sozinha. Ah, tá. Então, eu só tinha uma amiga que eu conhecia em Nova York, que foi aquela que nos primeiros 2 meses eu morei junto com ela. Depois, não. Então, foi algo realmente que eu pedi uma confirmação a Deus antes de fazer isso. E quando eu vi, não foi fácil, assim como todo migrante. Não foi fácil. Sim. Mas eu vi que algo diferente o Senhor queria comigo aqui. E foi aí que eu busquei o autoconhecimento. Que aí tudo começa a se alinhar. A se encaixar. Então, quando eu cheguei aqui, eu acredito que eu tinha 29 anos. Então, assim que eu cheguei aqui, algumas coisas não faziam sentido. Outras coisas eu estava incomodada. O Espírito Santo, acredito que que já te incomodava para você mudar ou se adaptar a alguma coisa, né? Sim. E aí eu falei, não, tá faltando algo, eu preciso melhorar algo. Eu era uma pessoa, né, que... Eu lembro que minha cunhada falava assim, mas Cunha, você às vezes dá medo nas pessoas. Eu falei, mas como assim dá medo? Então a forma de você falar, o jeito de você falar... Só que ela só me falou isso depois da transformação, né? Até então, eu tô achando assim... Eu sabia que tinha alguma coisa assim, não é possível. Eu me estresso aqui, eu me estresso ali, né? Não pode ser o problema sempre de todo mundo. Sim. Que aí vem a autorresponsabilidade, né? Então, quando eu cheguei aqui, realmente, eu fui atrás de ferramentas, né? Mentorias, as quais... eu me tratasse por dentro, mas baseado na palavra de Deus, né? O que Deus tinha pra mim. Porque hoje... É um pouco deturpado algumas coisas que a gente ouve, né? Sobre autossuficiência, né? Autoconhecimento é que você pode fazer todas as coisas, que você é isso, você é aquilo. E, na verdade, quando eu fiz, foi baseado na palavra de Deus. E aí, dentro dessa descoberta, que teve também a análise de temperamento, eu falei, uau, isso é a mina de ouro. Assim, a mina de ouro pra minha vida. Sim, é o que você descobriu e que deu o start. Que eu falei assim, então se eu tenho uma essência do Criador, se eu já fui predestinada, eu tenho um plano original antes de eu chegar nesse mundo, por que eu tô vivendo de uma forma distorcida? Sim. E aí eu falei assim, não, vamos parar. Com uma colérica, né, uma colérica no controle, eu falei, tá na hora de mudar isso aqui e ser intencional na minha essência. Sim. E foi onde, até na minha mentoria, quando me foi perguntado assim, como você se vê? Eu falei assim, eu me vejo fazendo isso que você faz. Aí a minha mentora falou assim, eu também te vejo fazendo isso que eu faço. Legal. Então foi aonde eu mergulhei, eu estudei, eu me formei. Foi aonde eu fiz psicanálise também. Comecei a voltar, né? Deixei essa minha área que, na verdade, Deus tem juntado. Porque Deus é muito lindo. Tudo que a gente faz, Ele aproveita. Até a sua dor. Claro. Tudo. Habilidade... dores, essência, a forma como você viveu. Então, ele pega tudo e faz sentido, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Graças a Deus. Então, ele vai montando o quebra-cabeça se você é intencional, Verdade. né? E se você assume isso.
E é tão bom ser intencional, né? Nossa. Fazer as coisas com a intenção correta, óbvio. Exato. E é bom demais. Ainda mais quando você entende que aquilo é Deus tá te direcionando para aquilo. Que aquilo é certeza que é Deus que tá falando. É verdade. Então, é tão bom. É tão bom, né? É muito bom. Você, às vezes, sai do padrão do mundo daquilo que é sucesso, né? Porque sucesso é muito pessoal, vamos dizer, né? Se eu te perguntar o que é sucesso, outra pessoa... Pra cada um vai ser um significado, né? Mas pra mim, fez muito sentido quando eu falei assim, Deus, eu quero viver... Se é isso aqui, é o plano do Senhor, então me alinhe. Sim. Eu quero viver, o que eu tenho que abrir mão? Porque não é só assim, vamos viver a essência. Não, tem que abrir mão de algumas coisas pra poder ganhar outras, né? Exato. E aí Deus vai... fazendo conforme a tua obediência. E foi aí que, quando eu comecei a fazer o curso, fazer várias coisas e me aprofundar nessa área, e cada vez que eu estudava, eu ficava mais apaixonada por isso, né? E viver nesse contexto, como eu te falei antes, esse contexto familiar, minha família inteira é psicanalista. Minha mãe é psicanalista voltada para a área da criança. Meu pai é fundador da Escola Fluminense de Psicanálise no Brasil. Acho que é 30 anos ou 29 anos. Meu Deus. Meu irmão assumiu a diretoria da escola. Então, assim, todo mundo... E eu fugia, porque eu tava fora da minha identidade. No Brasil, eu fugia disso. Uau. Você pensa... Tava dentro ali. Eu tava dentro. E sabe o que eu falava? Quando você tá desalinhada da tua identidade, você quer fugir do teu propósito. Sim. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte. Quando você tem a sua identidade firmada, alinhada, a tua identidade de filha, né? Junto com a tua identidade terrena, ela vai apontar pro teu destino. O Kairos, o tempo Kairos vem junto com o tempo que precisa ser, né, da Terra, e junta tudo um tempo só. E eu acho isso tão maravilhoso, né? Sim. Como que Deus é perfeito. E quando a gente acha esse propósito, então, fica... Meu Deus. Aí chega ela aqui hoje com a família dela toda do Brasil, que eu já vou daqui a pouco fazer outro podcast com o pai dela. Que daqui a pouco vai ser com a mãe também. Aí só falta marido, que ele não vai porque ele tem vergonha, mas dá vontade de colocar marido aqui também. É um podcast hoje de 4 horas, hoje que vai ser gravado aqui. Uma dobradinha. Uma tripla aqui, vai ser bem dobradinha. Né? E como que Deus une os propósitos? Por quê? Conheci Sharon... Conheci de falar oi só, na verdade, né? Foi, né? Só foi um oi. Com a doutora Ilma. E ela fala, ela sentada aí onde você tá, ela falou que o chamado dela, óbvio que ela tem um chamado, né? Extraordinário com a psicanálise. Mas ela fala que ela é a pessoa de ligar pessoas. Que Deus colocou ela aqui para ligar pessoas, de conexão com pessoas. Ela foi indiretamente a nossa conexão, porque Sim. a gente se conheceu na pregação dela, né? Sim. E foi muito incrível, porque logo você me adicionou, eu falei, nossa, que legal o podcast. Depois eu vi várias pessoas que eu também, não várias, mas eu vi a pastora Kênia, outras pastoras que eu conhecia. Eu falei, nossa, que legal. Eu ainda pensei isso, seria muito legal se eu fosse convidada para falar... Ou, imagina, nunca pensei sobre isso, sobre podcast. Como que será que eu ia ser? Pensei nisso na hora que eu tava vendo sua página. Mas eu deixei pra lá, só fiquei pensando. Imagina. Porque Deus, quando une, não tem... Né? Não tem, lindo não demais. tem saída, não tem explicação, né? Não tem saída. Não tem saída. E realmente eu fiquei sonhando assim, quando vai ser um dia que alguém vai me chamar pra fazer um podcast? Eu não lembro se eu já fiz, tá, gente? Me perdoa, porque a minha mente também é muito falha, mas eu acho que esse é o meu primeiro. É o primeiro podcast. Que top, né? É o primeiro de muitos. Porque é só pra abrir a porta aqui e a gente fazer muito, muito mais, né? Amém. Agora, o que eu queria saber de você é... Como é que foi escolher trabalhar com essa coisa do autoconhecimento através do temperamento? Sim. Né? Porque a gente estava conversando aqui em off que às vezes você nasce com um temperamento e você é moldada de uma tal forma dentro de casa que quando você vira um adulto, você acaba desenvolvendo um outro temperamento porque você foi moldado daquele jeito. Sim. E aí você tem que buscar aquilo de novo na pessoa, no inconsciente da pessoa, o que ela nasceu, a essência que ela nasceu. Conta um pouquinho disso pra gente. Sim, vamos lá. Dentro dessa minha experiência e tudo mais,
eu fui linkando alguns pontos, né? Então, como eu falei da minha história, o que hoje é a base, o pilar, né, da mentoria, o fundamento? As 3 áreas, corpo, alma e espírito. Sim. Lembra lá atrás que isso fez com que foi o que eu precisava para poder sair daquela dor que eu estava. Então, eu precisava alinhar as 3 áreas da minha vida. E quando eu comecei a entender essa parte das emoções, comecei a entrar nessa parte das emoções, por quê? A minha percepção foi, o meu corpo dolorido, doendo, inflamado, com febre, eu falei que o espiritual abala. Sim. Porque você começa a se questionar por que aquilo está acontecendo, você não tem força para orar. Literalmente, você fica numa fadiga muito grande. Sim. E depois, as emoções. Você não tem vontade de fazer as coisas. Eu fiquei com corticoide, com muito corticoide. Então, imagina você adolescente ficar inchada. Eu fiquei com mais de 10 quilos. Então, foram transformações muito grandes, né? E para alguém que estava na adolescência ali, né? Sabe, aquela idade mais... Que tá peculiar. desenvolvendo tudo ali. Peculiar. Então, o temperamento, quando ele chegou, né, na minha vida e quando eu comecei a estudar ele, eu entendi que é da parte de Deus, seria a essência do Criador em nós. Porque quando nós, lá em Gênesis, fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Não somos iguais, somos semelhantes. E quando ele nos fez, em Salmos diz que ele teceu a gente no ventre da nossa mãe. Então é como se ele tivesse impresso parte daquilo que Deus é. Claro que não é aquela grandiosidade do nosso Senhor, porque isso não tem como. Sim. Mas parte dele a gente pode reconhecer. E eu vejo isso no temperamento. Então, por exemplo, se a gente fala do sanguíneo, o sanguíneo, o que eu posso dizer que é a essência do Senhor como sanguíneo? O sanguíneo é comunicativo. O sanguíneo, ele tem que estar, ele traz alegria, ele traz vida para o ambiente. Ele traz relacionamento, ele é muito pessoa. O nosso Deus é assim. Sim. Se a gente fala do melancólico, ele é detalhista, ele é rico em detalhes, ele tem um padrão de excelência maravilhoso, ele é mega inteligente, vem do Senhor. Se eu falo do fleumático, ele é observador, ele é empático, ele consegue lidar com todos os níveis sociais, ele consegue essa comunicação. Então, só pode vir do Senhor. Tudo que é bom, perfeito e agradável vem do Senhor. E o supino? Aquela pessoa gentil, hospitaleira, sabe, que gosta de servir. Isso a gente viu através de Jesus aqui, durante o ministério dele aqui. Então, quando eu falo de temperamento, eu falo de essência. Porém, quando a gente também fala de temperamento, tem a parte da fraqueza. Sharon, mas se foi Deus que colocou os temperamentos, por que é da fraqueza? Porque após o pecado, nós tivemos que lidar com questões. E qual o objetivo de Satanás? Se Satanás, ele consegue distorcer, você acorda de manhã e ele consegue te ver, te fazer você se ver de uma maneira diferente, você altera o teu destino. Uau! E a forma dele atacar a Deus é através daquilo que Deus mais ama, sou eu e você. Uau. Então, o que eu entendo? Que isso é a coisa mais importante da nossa vida, é entender, né? Eu trabalho com mulheres, mas homens, crianças, quanto mais cedo a gente entende sobre isso, mais a gente vai estar alinhado ao propósito e ao destino que Deus tem para nossa vida. Então, o temperamento é isso. Por que é importante? Porque eu vou começar a viver, porque eu entendo que o temperamento ele vai mostrar o quê? Suas reações. Como você interage no seu meio social. Sim. Ele vai mostrar suas habilidades, ele vai mostrar suas qualidades, ele vai mostrar várias coisas que você pode utilizar, vamos dizer assim, ferramentas naturais. O sanguíneo, ele não precisa fazer esforço para ele ser um bom comunicador. Ele é, naturalmente. Entende? Sharon, mas existem melancólicos que são bons comunicadores? Sim! Você pode fazer um curso de oratória e treinar e dedicar e se esforçar, você vai ser bom também. Só que para o sanguíneo é natural fazer isso. Ou seja, agora vamos entender. Se Deus ele fez um plano original para nossa vida, isso significa que ele vai utilizar aquilo que ele botou em nós para cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Amém.
Então, se eu vivo de uma maneira distorcida daquilo que ele tem pra mim, o que acontece? Você não vai conseguir chegar no propósito. Você vai viver sempre tentando, frustrada. Agora, aquilo que você falou, pode haver interferências no meio que faz com que a gente distorça a nossa identidade. Sim. Então, nem sempre tudo é temperamento. Nós não somos formadas só por temperamento. Tem um temperamento, nós temos o comportamento aprendido. Então, tudo que a gente viveu na nossa infância também é marcado. Os padrões repetitivos. Exatamente. Que pode fazer com que o quê? Abafe a tua essência. Entende? Então, vamos pegar o exemplo do sanguíneo, como eu estava falando. Se o sanguíneo, ele é criativo, ele é uma criança viva, ele é uma criança ativa. Se ele é muito podado na infância, o que acontece? Ele vai crescer um adulto reprimido. Um adulto que, quando ele precisa ser exposto, a exposição para ele, vai deixar ele... Aí você faz um teste de temperamento, isso já aconteceu várias vezes. Sério? A pessoa fala assim, não sou isso. De jeito nenhum que eu sou isso. Aí a gente começa a entender. Ok, então vamos lá. Como que você funciona? Eu tenho até uma mentoriada que acabou há pouco tempo, a mentoria, e ela falou assim, meu Deus, todo mundo precisava fazer isso. Ela vivia de uma forma, ela vivia as interferências, as dores dela, e não a identidade. Uau. E aí, quando ela descobriu isso, ela falou assim, eu carrego isso há 50 e poucos anos. Uau. E hoje eu tô entendendo realmente aquilo que Deus tem pra minha vida. Eu tô entendendo como eu funciono no meu dia a dia. Então, foi muito interessante, porque quando ela descobriu do temperamento dela, ela falou assim, não pode ser. Não pode ser, porque eu sou assim, eu sou... Falei, e isso te faz bem? Você fica... Não, eu fico nervosa. Falei assim, então deve ter alguma coisa errada. Vamos tentar diferente? Vamos ver de uma outra forma? E aí a gente fez todo um trabalho e receber, né, o testemunho dela, né? O que ela contou ali foi muito emocionante, porque realmente muda destino. A origem, ela muda destino. E como é que funciona a mentoria? Tem um número de sessões? Como que você faz? É igual na psicanálise? Fica um tempão até ter alta? Como é que funciona a sua mentoria? Sim. A mentoria é um pouco diferente, né, de terapia. Ela não é terapia. Então, a mentoria, elas são 10 sessões. Então, dá mais ou menos 2 meses e 15 dias. Eu acredito que sim. E aí... a gente tem esse tempo, mas é aquilo. Cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, às vezes, se você tem necessidade, você renova o seu plano. E também, o que você está passando nesse momento e até onde você quer chegar. Então, a gente faz esse caminho personalizado, baseado na tua necessidade. Por que você está me procurando? Então, tenho mentoriadas que vai fazer comigo 1 ano. Porque cada momento, ela tem uma estação diferente. E ela quer desenvolver algo diferente. Então, eu tenho outra mentoriada que tá quarto plano agora com ela. Eu tenho outras que fizeram as 10 e tá ok. E falou assim, não, eu precisava exatamente disso e consegui aquilo que eu queria. Ah, que legal. Então, tem como ser mais curto ou mais prolongado? Eu acho que aquelas que gostam muito de você resolvem ficar mais tempo. Né? Tem uma que falou assim, você não vai se livrar de mim tão fácil, viu? Viu? Aquelas que ficam apegadas, sabe? Resolvem ficar com a mentora mais tempo. Tem essas também. Né? O que você diria para uma mulher que hoje se sente perdida, sem direção, sem conhecer a verdadeira identidade? Por onde começar? O que fazer? Essa mulher sendo cristã, né? Porque aqui a gente tenta estar focado para mulher cristã. Sim. Eu tô perdida, eu preciso começar por algum lugar. Mas eu não tô numa mentoria. Mas eu preciso chegar lá, né? Eu creio que essa seria a meta, né? Ou ir para uma terapia, ou ir para uma mentoria. O que fazer primeiro? Eu acredito que o primeiro passo, a primeira pergunta que eu faço é como está o seu relacionamento com Deus. É o primeiro. Por quê? Até próprio na minha mentoria, elas precisam fazer o devocional diário. Porque como você quer viver a sua vida baseado no plano original, tendo um Criador, que é o teu pai, se você é cristão, né? Reconheceu Jesus, você se torna filha. Como você quer
que ele te direcione se você não conversa com ele. Então, eu sei que tem muitas pessoas que falam assim, primeiro você tem que ir pra dentro. Pra mim, primeiro você tem que ir pra cima. Porque é através da presença do Senhor que ele vai te direcionar. Às vezes você não vai ser na mentoria, às vezes vai ser numa terapia. Às vezes vai ser uma conversa com alguém que é o teu líder. Às vezes vai ser com uma amiga. Às vezes vai ser numa pregação e vai cair, né? E Deus vai ministrar, porque é o Espírito Santo que convence. Então, e toda a minha mentoria também é baseada na palavra de Deus. Por isso que eu falo sobre o devocional. É cristão. Então, primeira coisa, tanto que no meu Instagram eu tenho devocional diário, que é a identidade única. Então, eu trabalho com a mentoria, nós temos o devocional diário. Então, por quê? Eu trabalho com mulheres, até mesmo não cristãs, várias mulheres se decidiram dentro da mentoria, até o final da mentoria, ao lado de Jesus, porque elas viram que alinhar espírito, alma e corpo faz com que a nossa vida seja equilibrada. Entende? Então, o primeiro ponto é o devocional. É você buscar diariamente essa conversa íntima. Que eu costumo dizer assim, Jesus, ele vai revelar o plano dele, os segredos dele, na verdade, para os íntimos. Claro. Você também aí de casa, você conta segredos para qualquer pessoa? Não. Você conta para os íntimos. Sim. Então, da mesma forma, é o Senhor. É Amém. Você com o Senhor. Amém. É verdade. E aí, conta para mim um pouquinho dos temperamentos. Sim. Vamos lá. Vamos começar com o colérico, que é o que eu acho que eu sou, né? Sei lá agora também, depois que ela me analisou já ali, ela falou que acha que não é, mas tá tudo bem, né? Eu olhei a blusa dela, vi lá, colérica. Eu falei, sou eu, gente, que blusa linda, preciso dessa blusa. Falei, será? Será? Aí ela falou assim, será? Pode ser que sim. Vamos começar com o colérico, vai. Certo. O colérico, quem são os coléricos? Os coléricos são aqueles que botam o negócio pra acontecer, vamos dizer assim, né? Ele é bom tanto em pessoas quanto em tarefas. Então, ele não importa de trabalhar com pessoas e nem de lidar com tarefas. Pelo contrário, ele vai usar todos os recursos que ele tem, porque o objetivo dele é o resultado. Ele foca no resultado. Então, se o colérico... Faz acontecer. Então, ele é um líder também. Ele consegue ver o potencial de cada pessoa. Então, ele olha assim e ele já identifica. Então, isso é uma característica muito forte, né? Do colérico. O colérico também, ele precisa só ter atenção. Porque quando você não inspira, você pode manipular. Então, o colérico, ele pode ter tendência na área da fraqueza, viu? Mas trabalhado pelo Espírito Santo, isso te ajuda a inspirar. Aí, ajuda. A gente volta para a essência. Então, você que é colérica, né? Eu também tenho áreas, né? Eu falo áreas porque eu expliquei que a gente tem 3 áreas. Mas você que é uma das áreas do colérico, e também a impaciência é um alerta. A impaciência é um alerta. Então, o colérico, ele precisa realmente ser trabalhado pelo Espírito Santo. Ele precisa ser intencional, né? Em muitas coisas. Por isso que eu falo que muitas coisas na nossa vida, a maioria delas, ou todas elas, né? Vamos dizer assim, elas precisam ser trabalhadas pelo Espírito Santo. Claro, é verdade. Então, você precisa ser intencional. A sua parte é ser intencional e buscar, né? Porque o primeiro ponto da transformação é a consciência. Sim. Se você tá impaciente e você acha que isso é normal, você nunca vai ser transformado. Vai melhor. Não. Tem que saber o que você tá passando ali. Exato. Então, o colérico, ele tem esse caminho, esses desafios para poder lidar constantemente. Você é grossa. Não sou grossa, amor. Não sou grossa. Direta. Eu sou direta. Direto, colérico. Aí tem que se ajeitar nessa grosseria aí pra não ser grossa. Sim. Ser um direto educado, né? Sim, porque a cabeça do colérico, ele tá lá no resultado. Sim. Então, ele vai fazer o que for preciso. Eu tive que melhorar tanto pra mandar text message, pra responder mensagens. Porque se a pessoa pergunta pra mim assim, é pra colocar a caixinha do lado esquerdo ou do lado direito, mas a pessoa não vai perguntar direto, né? Porque com educação a pessoa vai falar, oi Raquel, bom dia, como é que você tá? Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Então, sabe aquela caixinha pra botar tal? Eu vou responder assim, direito.
Por que eu tenho que falar mais? Ela perguntou. Não, aí eu descobri que eu não posso responder assim, que eu tenho que responder, tudo bem com você, amor? Nossa, espero que esteja tudo bem com você também. Ai, que bom que você tá vendo sobre a caixinha. Então, a caixinha fica do lado direito, gente. Até eu escrever isso tudo, o Senhor tem que trabalhar tanto no meu coração. Porque por mim eu só falo assim, do lado direito, acabou. E pra você tá tudo ok. É muito mais. E eu gosto quando alguém também é curto comigo. Exato. Fala, porque é assim, acabou. O mundo é tão prático, as pessoas que colocam tudo tão diferente. E aí depois a gente tem um que é o melancólico. Sim, vamos lá. O melancólico, vou quebrar alguns tabus aqui. Eita, bora que eu tô interessada nesse melancólico. O melancólico, muitas pessoas acham que é aquela pessoa rabugenta, chata, triste. Ela pode ser se ela não for antipática. Se ela ou tiver interferências, que aí qualquer pessoa pode ser, não é só um melancólico. Claro. Mas os melancólicos, eles pensam demais. Então, tudo gira em torno daquilo que o melancólico ele pensa. Então, por exemplo, se ele acorda e ele acorda pensando em coisas boas, o humor dele durante o dia inteiro vai ser bom. Se ele acorda pensando em certas coisas que ele tem que decidir, alguns problemas, ele tende a ter mau humor o dia inteiro. Então, por isso que você acha que o humor do melancólico é aquele humor assim, sabe? Bem fechado. Mas, na verdade, ele tá no mundo dele pensando em detalhes. Então, assim, se você der uma festa pro melancólico conduzir, meu Deus, tadinho, ele precisa de um tempo enorme, senão ele se sente pressionado. Por quê? Ele vai falar assim, não, o copo, ele precisa... Não tá assim, tem que ir milimetricamente organizado e tudo muito detalhado e tudo muito de qualidade boa, né? Não é boa não, é assim... Então nem sempre é toque, é porque ele é detalhado. Ele não é o toque. Sim, então... Eu penso assim, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Sim. Deus é um Deus de equilíbrio. Se você tá excedendo certas coisas... Aí já passou... Aí passou da essência, porque Deus não é uma pessoa extrema... Se ele fosse detalhista conosco, a gente tava frita, né? Porque a gente tem os nossos altos e baixos. Então, o melancólico, ele é muito... Eu falo assim, ó, perfeccionismo é um problema. Porque você nunca tem contentamento. Então, um melancólico que ele não tem contentamento, ele se torna perfeccionista. Mas se ele usar isso como ter um padrão alto de qualidade, ou seja, a gente sabe que ele é bom para fazer as coisas, ele sabe organizar de uma forma como ninguém, mas ele precisa de um tempo longo, ele precisa de um prazo também, porque senão ele vai sempre passar desse prazo com medo de ter algum detalhe ainda faltando, entende? Sempre voltados para os detalhes, o melancólico. Então, ele é extremamente intelectual. Então, para você mudar um pensamento de um melancólico, é só uma comprovação científica. É nesse nível. Uau. Por quê? Tudo para ele tem que fazer sentido, tem que ser comprovado. E aí ele muda. Senão é aquilo que ele estabeleceu na cabeça dele. Marido, cara. É assim. Tá falando baixinho. Enfim, aí temos o fleumático. Amo os fleumáticos. Eu amo também. Eu amo. Ela ama porque ela é casada com um, né? Mas eu amo os meus amigos fleumáticos. Eu acho que eles são tão simpáticos e eles são demorados pra cair a ficha. Eu adoro. Porque a gente tá falando, eles estão assim, viajando, mas se eles estão sentados ali, mexendo no telefone e a gente tá conversando aqui... Sabe tudo. Você acha que eles estão, né? Demora a cair a ficha, mas eles não é. Eles estão ali prestando atenção. Exato. Engraçado, né? E assim, é um temperamento que todo mundo acha que é amigo do fleumático. Só que não é. Não é. Ele tem os selecionados dele, só que ele se deixa. Por quê? Vamos dizer assim, a bandeira do fleumático é a tranquilidade, é a paz. Cara, é verdade, né? Ele paga, tá aqui, ó, todo mundo tá discutindo, ele sabe
Ele sabe a resposta. Ele paga pra sair da briga. Mas ele vai ficar aqui, ó, como se nada tivesse acontecendo. E tá todo mundo ali, e ele sabe a resposta que vai salvar o mundo. Mas ele fala, eu não vou entrar nessa. Não, de jeito nenhum. E ele é observador. Então, tudo. Vou falar do meu marido, né? Ó, ele vai ver essa entrevista. Depois, eita. Então, ele vê coisas que eu não vejo. Às vezes a gente tá andando assim na rua, ele fala assim, você viu o dedinho de não sei... Aí eu falo, meu Deus, mas como você achou essa... Às vezes é em Manhattan, entendeu? Como você achou? Eu falei, meu Deus. E assim, parece que tá no mundo da lua, mas não tá. Não tá. Às vezes eu tô no mundo da lua e ele tá lá prestando tá bem atenção antenado. em tudo. Então, mas eles conseguem ter o coração do outro. O melancólico também, ele é muito empático. Só voltando um pouquinho no melancólico, que eu esqueci de falar que isso é muito importante. Se eles tiverem que dar a vida por quem eles amam, é o temperamento que mais faz isso. Uau. Mas eles não sabem demonstrar. Então, por isso que a gente acha que o melancólico, ele é frio, né? Ele é rude. E não é. Eles amam profundamente. Mas ele tem empatia muito com o coração do outro. O fleumático, ele tem, mas ele tá pagando pra paz dele. Então, assim, ele consegue... A gente fala que eles são os diplomatas, né? Então, ele consegue tanto falar para pessoas de uma categoria quanto de qualquer nível da sociedade. Ele consegue se comunicar, ele consegue subir, descer nível. Ele se adequa, né, ao ambiente. Ele se adequa a qualquer ambiente. Mas ele preza a paz. Ele preza a paz. A paz. E Exato. o sanguíneo, emotivo? O sanguíneo é aquele que a gente fala que as emoções às vezes se afloram. E aí, quando isso acontece, aí é o problema. Porque o sanguíneo, quando ele explode, ele é muito legal. Ele é aquele bom comunicador que toda festa você vai lembrar primeiro daquele que faz todo mundo rir. Claro. Você vai querer que aquele esteja lá, que vai conversar com todo mundo, vai juntar a galera, que vai ser o centro das atenções. Porque o sanguíneo, Deus fez ele pra brilhar mesmo. Então, ele vai brilhar, não tem como fugir disso. Agora, quando ele se estressa, aí tá o problema. Ele vai e fala coisas sem pensar. Então, porque o sanguíneo, ele é reativo, ele pensa rápido demais, ele reage rápido demais. Então, o sanguíneo acaba fazendo o quê? Explodindo. Só que aí, deu 5 minutos, imagina uma briga entre sanguíneo e melancólico. Aí ele explodiu, falou o que ele queria. O melancólico vai lembrar do detalhe 20 anos depois. Vai. E como falou, a cor da roupa, como virou o olho. O sanguíneo deu 5 minutos, acabou. Ele não lembra mais de nada. E ele vai falar... Aí a raiva do melancólico, porque ele vai voltar pro melancólico como se nada tivesse acontecido. Mas pra ele tá bem. E ele nem vai lembrar, já passou. Então, aí o sanguíneo tem o desafio de, antes de explodir, ele tem que contar até 10, pelo menos. Pra que ou sair do ambiente ou esfriar a cabeça antes que ele fale algo que ele se arrependa depois. Uau. Ele também tem tendências a, se ele não for ali, né, trabalhado intencionalmente, ele pode ser desorganizado. Então, ele não tem aquela muito de organizar, pode perder a hora, pode não ser muito... Esquece das coisas. Então, agora... Claro, se você é intencional, se você começa a trabalhar isso, se você tem uma rotina, até porque dentro da mentoria eu trabalho muito isso, né? O autoconhecimento, as interferências e a disciplina através da rotina. Porque para mim, essa ferramenta da disciplina é fundamental para todo mundo. Sim. Independente do temperamento. Porque aí você coloca em prática uma coisa que de repente te atrapalha nesse temperamento, mas que vai poder te ajudar, você tendo uma disciplina com aquilo, né? Sim, você alinha, você começa a falar assim, olha, a minha essência é ser comunicativo, é ser isso e aquilo, mas Deus não me chama, Deus é um desorganizado. Sim. Então, se eu coloco aqui, aí tem algumas, cada temperamento vai, porque todo mundo acha que rotina e disciplina é o terror, né? Então, todo mundo acha que é o terror, mas não. Para cada pessoa existe uma disciplina diferente, uma rotina diferente. Sim. Então, eu não vou pegar uma rotina de um melancólico, vamos dizer assim,
e falar, sanguíneo, faz. Ele não vai fazer, ele não vai fazer detalhes. E ele não tá atento a isso. Então, são coisas diferentes. Adaptar pra cada um, né? Cada um e aí é você único. me disse que tem um quarto temperamento. Tem um quinto temperamento. Um quinto temperamento debaixo do que você estudou, né? Explica aí pra gente. Sim, vamos lá. O supino. Quem são? Supino. Eu nunca tinha ouvido falar desse supino aí. Sim, foi desenvolvido aqui na América mesmo. Tá. E eu acho que até no Brasil, não sei se já chegou, mas o supino, a gente costuma dizer que ele é um sanguíneo passivo. Ele gosta de pessoas, ele gosta de tarefas, mas ele não é tão assim, igual o sanguíneo, tão agitado quanto o sanguíneo. E ele tem um coração de servo. O supino, ele não é líder. Ele gosta de ser liderado. Então, assim, se você der uma lista de 1 a 100 para um supino, ele vai fazer item por item. Ele vai... Você pode ficar tranquilo, porque ele vai desenvolver da melhor forma. Ele tem um coração muito gentil. Então, ele tem um coração de servo, de doador. Ele é hospitaleiro. Só que... o supino, ele tem aquelas... os pontos de melhoria, vamos dizer assim. Então, ele guarda muitas coisas. Então, por exemplo, ele pode estar dando, ele é muito amoroso, ele dá, mas às vezes ele espera receber. E quando ele não recebe, ele fica frustrado. Ele também, às vezes, se faz de vítima. Então, ele vê de um ponto muito vitimista. Tem que tomar cuidado com isso. O supino também, ele quer que o outro entenda, mas ele não fala. Então, ele fica chateado com o outro, porque o outro não fez. Tem que adivinhar. Então, ele tem problema de falar aquilo que ele tá pensando pro outro, porque ele quer que o outro faça, mas o outro não faz, não tá nem sabendo. Entendi. Entende? Então, esse é o supino. Entendi. Então, esse aí é novo, viu, gente? Esse supino aí, pra mim, pelo menos, ele é novo. Ele é novo. Né? Uhum. E aí, conta pra gente se você tem aí em mente um de cada personagem da Bíblia. Você tem em mente? De temperamento? De temperamento. Vamos lá. Tenho. Vou tentar lembrar aqui de todos. Vamos lá. Bom, o sanguíneo, pode ser que a gente fale de Pedro, né? Sim. Explosivo, é o que todo mundo fala. É o que todo mundo fala. Sim. É porque são características bem fortes, né? Porque a Bíblia tem algumas histórias que são mais detalhadas que a outra. Sim, sim. E temperamento é a reação naquela situação. Então, é como... Não são só habilidades. É mas a reação daquela pessoa. Tá. Então... Jesus tem todos, né? Tem todos, a né? essência. É não tem nem é ponto fraco. Ele tá no topo assim, ó. Do exemplo. Mas, vamos lá. Se a gente for falar do colérico, Paulo, né? Não tem como ver, porque Paulo um dia era perseguidor, outro dia missionário. Então, assim, você vê muito rápido e, assim, o que é pra fazer? E fazia. E ele não tinha tempo, né? E escreveu as cartas já, tipo, mandando. Já foi pra missão. Já tava lá mandando em todo mundo já. Tanto que as pessoas, elas nem... Elas ficaram com medo, né? Porque a mudança dele foi tão rápida que elas falaram, não, ele tá mentindo, quer pegar a gente. Então, no início até deu uma desconfiança. E ele foi um grande líder também, né? Mas, gente, depois também do que aconteceu com ele, se não fosse rápida, né? Pelo amor de Deus, né? Pois é. Graças a Deus. Graças a Deus. Pronto, peraí, foi um sanguíneo e um colérico. Falta um melancólico. Melancólico. Quem eu diria melancólico? Você acha que Moisés era melancólico? Moisés. Acho que era, né? Moisés. Por que ele era melancólico? Ele tinha uns detalhes também, né? Eu tô lembrando aqui... E ele tinha muita vergonha de falar, né? Porque ele tinha... Sim, a perfeição, tinha, né? E aí ele tinha muita perfeição. Tipo assim, eu não vou falar porque a minha fala não é perfeita. Sim. Então Deus não pode me usar, Isso. talvez. Também, ó, quando ele tava organizando, né, a questão... O Jetro, né, foi ele foi genro, né, de Jetro. Jetro ajudou... Era o sogro dele, que ajudou ele Isso. com toda a elaboração lá, né? Isso, com então... as estatísticas. Ele foi lá montando, então, detalhista. Então, tava tudo sobrecarregado sobre ele. Por quê? Às vezes você gosta de tantos detalhes, você não distribui tarefa. Isso. Então, pode ser que Moisés seja um desses. Fleumático. Você acha que Jó era fleumático? Fleumático. Por que seria? Eu penso, sabe o quê? Jó? Esther. Por que Esther? Eu penso em Esther porque em todos os momentos, ela nunca foi reativa.
E ela sempre, em todos os momentos, você via assim, ó, desde que ela entrou no palácio para fazer aquela beleza, aquele tratamento de beleza, Sim. ela sempre tinha a empatia de todas as pessoas. Esse é o primeiro Verdade. ponto. Então, não tinha uma pessoa que não gostava dela. Então, assim, ela não era aquela mulher que chamava a atenção de todo mundo por aquilo que ela falava, mas por aquilo que ela se portava. Então, acredito que talvez Esther, na hora dela entrar na presença do rei, se fosse uma colérica, ela falasse, a gente vai resolver isso agora. Se fosse um sanguíneo, ia movimentar todo mundo e entrar. Imaginando, né? A Bíblia não fala sobre isso, mas o que a Esther fez? Depois que também aquela passividade, né? Ela falou, isso daí eu não posso entrar na presença do rei. Aí o que Mordecai falou? Falou assim, será que não é um tempo como esse Deus está te levantando? Tipo, acorda. A missão é pra você. Então ela falou assim, nossa, agora sou eu. Agora sou eu. E ela quer a paz. E aí ela, então vamos orar todo mundo. Então tem toda uma estratégia. O fleumático, ele é muito estratégico. Então ele é assim, parece que ele tá no mundo da lua, mas quando ele pega pra fazer, ele sabe de todo o plano. Ele começa a arquitetar. E então acredito que Esther seria um bom nome. Uma boa fleumática. E um supino, você acha? Marta. Ixi, Marta? Uau! Acredito que Marta. Marta. Por quê? Serva. Lembra que Jesus estava ali falando pros discípulos, Maria ali absorvendo tudo e Marta servindo e preocupada em atender todo mundo e cuidar de todo mundo, era hospitaleira. Verdade. Então Marta talvez tenha essa característica. E Maria, quem você acha que Maria era mais? Maria estava ali mais aos pés de Jesus, adorando. Aos pés, difícil, né? Derramou o óleo. Vamos chutar que ela seja uma fleumática, de repente? Não sei, porque ela gostava da paz, gostava da tranquilidade, tinha um foco ali, era mais passiva, assim. Então, talvez seria uma de repente, ela ficava no mundo dela, né? E aí, por isso que irritou tanto Marta. Sim. Ela estava ali preocupada em absorver as coisas, em observar, sempre mais observadora do que fazendo as coisas, né? Que top, tá vendo? A gente vai descobrindo aos poucos. Isso foi agora no susto. Foi no susto agora. Agora eu vou ler alguma coisa ali. Meu Deus. Não tava nem no negócio. Mas, como que é isso? Como é desenvolver isso nas mulheres? E qual é, assim, o sentimento de gratidão que você tem? Como é que trabalha isso no seu coração? Olha, estar nisso, né? Tipo, dever cumprido, sabe? Quando você terminou a mentoria com aquela e você fala, nossa, dever cumprido. Sim, às vezes. Satisfação, né? Isso que eu queria dizer. Sim. Às vezes eu fecho a câmera assim e às vezes não, todas as vezes eu choro e falo, Deus, foi o Senhor. Então, não é só conhecimento, não é só capacidade, não é só... Eu reconheço Deus em todos os aspectos, porque eu convido Ele para estar desde o início, né? Então, quando acaba tudo e eu vejo que algo foi transformado, que eu sei que o autoconhecimento é uma jornada longa, mas quando eu vejo que aquela mulher saiu pelo menos 1% daquilo que ela estava, que na verdade elas saem com mais, mas se ela dá o primeiro passo, para mim eu já falo assim, Senhor, ela não está mais no mesmo lugar. Então, para mim, é cumprir o propósito, né? Estar vivendo isso com essas mulheres é muito especial. Eu não consigo descrever o que eu sinto. Porque é como se Deus estivesse abraçando e falando, filha, está valendo a pena, continua. É difícil? Porque quando a gente se propõe a fazer isso, né? Satanás ele não fica satisfeito. Claro. Então, ele tenta de todos os lados. As lutas vêm. Exato, mas o meu pensamento é assim, meu Deus, mais uma indo para o seu propósito, mais uma não mais vivendo de acordo com aquilo, sendo enganada, né, por Satanás, ou ele mexendo na família e tudo mais. Falei, mais uma mulher gratificante, aí. Né? Gratificante. E você me falou que qual é a igreja que você vai mesmo? Eu sou da Family Church. De NYC. Qual cidade que é? Em Astoria. Em Astoria. Porque antes de eu casar, eu morava em Astoria. E aí depois nós fomos para Stanford. E aí a gente continua sendo membro de lá.
E hoje eu sou a líder do Ministério de Mulheres da nossa igreja. Que legal! Uma das, né? Porque nós somos 10. Mas eu estou coordenando essa parte da liderança. Nós temos o Ministério Women Movement, né? Então, nós somos em 10 líderes e 80 mulheres. Bastante, sim, né? No nosso WhatsApp, né? Que a gente cuida e faz eventos, enfim. Que legal! Sim. Isso é bênção demais, é bênção né? demais. Poder estar cuidando de outras mulheres e poder estar curando, né, outras mulheres. Sim. Curando, ser curadas para curar, né? Exato. Esse é o nosso propósito, né? A gente se enche para transbordar. É verdade. Onde que a gente pode estar te seguindo no Instagram? Como é que é dar suas informações aí? Sim, vamos lá. Meu Instagram, né, tem todas as informações sobre a mentoria. Inclusive, também eu tenho uma mentoria colaborativa com 2 amigas, que é a mentoria Oasis, que é uma mentoria em grupo. Mas a minha mentoria específica é a mentoria Identidade Única. Então, meu Instagram é Sharon Chu Oficial. E lá dentro tem a parte de se inscrever, tem o meu contato. Então, as mulheres, ou no direct mesmo, podem me chamar. O que eu costumo fazer? Porque a gente não começa logo assim a mentoria. Eu preciso entender se de fato aquilo que você está buscando tem a ver com o protocolo que eu ofereço. Então, eu sempre eu sempre sento com a mulher, eu dou uma sessão para que eu possa conhecer a dor dela, possa conhecer o que é que ela está passando, para depois se entendermos que é realmente um processo para ela passar, e aí a gente entra para essa mentoria do Identidade Único. Amém. E eu também queria saber de você, a pergunta que eu faço para todo mundo que vem aqui. Sim. Não podia deixar de fazer, né? Marta ou Maria, com quem que você identifica? Ou me dá a sua resposta aí com o que você acha que vem ao seu coração no momento. Olha... É a fleumática? É a supina? A supina Eu vou te dizer que certos momentos, a maioria, vou dizer, é Marta. Por quê? Porque por algumas características de servir, eu amo servir. Eu amo receber gente. Eu amo cuidar de pessoas. Eu amo cuidar. E só que Deus tem me ensinado a ter um pouco de Maria. Eu acho que o equilíbrio tá na Marta e Maria juntas. Então Deus tem me ensinado a ir para esse lugar de intimidade. Amém. E a cada dia isso tem sido mais profundo. Quanto mais níveis eu vou subindo e o desafio começa, maior tem sido o meu tempo, né? Por obediência, porque Deus está falando assim, ó, se você quer cuidar de mulheres, se você quer, né, estar nesse ministério, a sua intimidade, sua entrega precisa ser maior. Sim. Então, às vezes, muito mais do que fazer, é preciso ser. Sim. Então, ser filha te proporciona a cuidar de outras mulheres, a estar entendendo o que Deus quer para você. Claro. Entende? Então, vamos dizer assim... um jeito, né, de você poder transpassar o que você é para elas, né? Sim. Como que você... É o exemplo, né? Como que você vai falar de uma coisa se você não faz ou você não vive? Não tem como. Sim, não tem como. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Sim. Não tem como dar diferente. Então, é muito importante quando nós temos essa intencionalidade, né? E quando a gente olha para a missão, né? Eu acredito que Deus, ele se alegra por aquilo que a gente faz, independente se você não é de ministério, se você não cuida de mulheres, se você tem outro... Às vezes, o serviço da igreja, o serviço de organizar os copos, o serviço de ajeitar a mesa, enfim, independente da decoração... Se Deus te colocou algo em suas mãos, você precisa fazer da melhor maneira. Então, não é o grau, quando eu falo subir de nível... Né? Subir de nível não é multidão. Subir de nível é a tua intimidade com Deus e entender qual o direcionamento que Ele tem pra você. E não adianta querer abraçar o mundo também. Não. É fazer o que você tem que fazer e fazer com excelência. Sim. Por isso que a gente tem que achar o nosso propósito e a nossa identidade. Senão a gente vai ficar dando tiro pra tudo quanto é lado e não vai conseguir chegar onde a gente tem que chegar, né? Sim. Vai fazer coisas e vai ficar cansado. Claro. Você cansa. Você cansa não só fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente também. Então, as 3 áreas mexidas.
na sua vida. E aí, nesse gancho de Marta e Maria, a gente vai fazer a brincadeira que a gente faz com todo mundo, né? A gente tem aqui a caixinha da bênção. Aí você pode até puxar pra você se você quiser. E você vai abrir cada gavetinha, vai ter uma palavra. Você vai ler a palavra e ver o que o Espírito Santo vai colocar no seu coração. Pra você me falar, tipo, o que Deus te colocar no coração sobre aquela palavra. Ok, interessante. São as 4, tem que abrir as 4. Ok, vamos lá então. Vai lá. Vamos pegar a primeira aqui. Nossa, vida. Eu vou te falar. Vida é um privilégio. Porque às vezes a gente tá vivo, mas não tem vida. Uau. Então, a vida, principalmente para quem tem a vida vulnerável, sabe o valor dela. É verdade. Então, a gente não pode viver a vida que Deus nos permite, que é muito rápida e temporária de qualquer maneira. Porque aqui é o momento da gente desenvolver o nosso propósito e cumprir a nossa missão e chamado que Deus tem. Então, não desperdiçar a vida que Deus tem dado para nós. Outra. Ministério. Ministério é um direcionamento de Deus. Ministério, às vezes a gente pensa que é o topo, né? Mas ministério, a gente não é o topo. Ministério é o dia a dia, é vida na vida. Então, você pode ter ser cristão. É ser cristão. Ministério é Jesus cumpriu, né? O propósito. Eu sei que ele passou a vida dele, o processo dele foi a construção de todo o ministério, né? Então, tudo era ministério, tudo era pessoas, tudo era serviço, tudo era falando do reino de Deus, para ele viver o propósito em 3 anos. Então, ele só, né? O primeiro milagre, a aparição dele, mas em tudo ele estava já no ministério. Então, às vezes a gente acha que é o topo, mas é vida na vida, ministério para mim. Cada um aqui tem um ministério. Mesmo não tendo esse nome. Verdade. Vamos lá. Propósito é a minha palavra, sim. Pra mim eu amo essa palavra. Propósito é o destino. É o caminho que... Tem pessoas que falam destino, tem pessoas que falam propósito, mas... é viver aquilo que Deus tem para você especificamente. Então, eu sei que a gente tem um propósito geral, que é compartilhar as boas novas. Mas eu acredito que dentro daquilo que Deus nos deu, Ele tem algo específico e especial para você, que só você vai fazer em como Deus pensou que você faça. Mas se você não fizer, aquele trabalho vai ser feito. Então, outra pessoa Deus vai ter... outra pessoa para fazer. Exato. Mas da forma como você faz, só você pode é único. Entende? Mas o propósito vai ser cumprido. Então, cabe a você querer fazer parte desse propósito. Parte do plano que Deus tem para você. Então, para mim, é um destino. Eu acho que vale a gente ressaltar aqui das pessoas sempre falarem, né? E principalmente no Instagram, a gente vê muitas pessoas falarem: mas já tem fulano que faz isso, já tem a Sharon que mexe com temperamento, já tem a Raquel que está fazendo o podcast, mas você vai fazer do seu jeito, do jeito que Deus programou você para fazer. Exato. E da forma, por exemplo, eu tenho outras amigas que falam sobre propósito, falam sobre identidade. E elas têm um jeito especial e único delas falarem e viverem isso, o propósito, e falarem sobre o propósito. Sim. Então, propósito é você, quando você entende a origem, você entende o destino, o propósito. Uau. Então, não tem como viver o propósito sem voltar à origem. Não tem. E semana passada, eu entrevistei a pastora Thalita Pereira e ela falou exatamente isso. Falou? Não tem como você chegar no propósito se você não souber a sua origem. Não, é igual um GPS. Se a gente colocar o destino, mas não colocar a origem, não traça a rota. Não tem como. Não vai em lugar nenhum, entendeu? Então, ótimo. Mais um. Vamos lá. Identidade é a origem. Identidade é aquilo que Deus colocou em você de uma forma especial. Você não é a sua dor.
Você não é a sua dor. Você não é o que te aconteceu. Você não é... Você não é o seu abuso, o abuso que aconteceu com você. A você rejeição. não é a rejeição. Você não é. A sua identidade, ela foi definida nos céus. E só quem, escute bem essa frase, só quem tem o poder e a autoridade de te autorizar ou te dar a identidade é quem te criou. Ninguém mais. Por exemplo, seu pai, sua mãe, né, ou quem te registrou, vamos dizer assim, só eles poderiam te dar o teu nome. Isso a gente está falando de pai da terra. Mas quem te criou, até Deus, ele estabeleceu o teu nome antes do teu pai, da tua mãe ou de quem foi o teu ali criador, né? Quem estava com você durante a tua vida. Então, identidade só é dada por Deus, que é o nosso pai, mas também é o nosso criador. Amém, glória Amém. a Deus. Tem algum versículo bíblico que você quer deixar aí pro pessoal ficar ruminando aí depois que acabar o podcast? Tenho. Romanos 12:2 diz... aquele que fala do transformar pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem identidade, propósito, tudo começa aqui, ó. A maneira que nós enxergamos Deus através da nossa mente. Qual é a nossa mentalidade quando a gente olha para Deus? O que a gente pensa? O que nós pensamos sobre nós mesmos? O que nós pensamos do outro? Então, transformar a nossa mente é através da palavra de Deus. Então, conforme nós vamos lendo a palavra de Deus, Deus vai transformando a forma como a gente relaciona com Ele, relaciona conosco mesmo, relaciona com outras pessoas. Então, tudo começa a partir da palavra de Deus, a partir do alto, e depois são coisas intencionais. Verdade, graças a Deus. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Isso é tão verdadeiro pra gente, né? Quando a gente consegue conhecer a verdade. Sim. Né? A sua identidade, a sua origem. Sim. Eu queria agradecer a Sharon por ter vindo, por estar aqui, por ter trazido sua família toda. Muito obrigada. É tão bom ter família, sabe? É tão bom ver pai, ver mãe, que a gente às vezes aqui pensa que todo mundo é filho de chocadeira, sabe? Quem vem para os Estados Unidos. Então é tão gostoso a gente poder ver uma família cristã, uma família que tá para servir ao Senhor, né? Amém. Então é um prazer ter você aqui. Queria te agradecer muito por ter vindo. E você que está aí assistindo a gente, dá um like. Se inscreva no nosso canal do YouTube, aqui também no Instagram, no YouTube. Segue a gente, segue a Sharon, porque ela tá sempre postando coisas lindas lá no Instagram dela. E se precisar de mentoria também, ela tá lá, né, Sharon? Graças a Deus. Sim, eu que quero te agradecer. Eu falei com a Raquel, né? É uma honra estar aqui, é uma honra mesmo. Eu fiquei muito feliz pelo convite e eu espero que Deus continue te usando. Amém. Porque isso é um plano de Deus, isso é um projeto. Você vê cada detalhe, cada cuidado, né, que você faz, não é só o podcast. Então, eu tenho certeza que Deus tem um ministério maravilhoso através da sua vida. Deus continue te abençoando. Amém, glória a Deus. Descubra quem você é em Cristo e caminhe com propósito para o destino que Ele preparou para você. Amém. Eita! É isso aí, Martas e Marias, obrigada por estarem aí. E é isso aí, gente. Até a próxima. Boa noite, bom dia, boa tarde. Deus abençoe. Amém. Beijos.